Eu já apresentei aqui os detalhes do Inferno segundo a Divina Comédia, obra escrita pelo italiano Dante Alighieri. Como muitos dos nossos inscritos pediram para contar os detalhes do resto da obra, resolvemos trazer uma análise da segunda parte da Divina Comédia, que fala sobre o purgatório. Muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. O purgatório começa assim que Dante e Virgílio, o famoso poeta que serve como guia de Dante, escapam do inferno. Dante, então, anuncia que chegou a hora do segundo reino, o lugar onde a alma do homem é purificada, a montanha do purgatório. Os dois se encontram no alvorecer de um novo dia. Nas margens da ilha, onde se encontra a montanha, Dante e Virgílio observam a chegada de um barco, guiado por um anjo. O barco transporta um novo lote de almas penitentes para o purgatório. Ao lado dessas almas, Dante está prestes a escalar o Monte Purgatório, onde irá aprender as lições e se purificar como forma de preparação para ascender ao céu. Pouco antes de subir o morro, Dante e Virgílio param no antipurgatório, local repleto de almas que ficam chocadas ao ver que Dante tem uma sombra, o que mostra que ele ainda está vivo. Ao longo da narração, os mortos se perguntam como alguém com um corpo conseguiu entrar na vida após a morte. Durante a viagem, eles passam pela primeira espora dos indolentes e pela segunda espora dos arrependidos tardios. Depois eles passam pelo Vale dos Príncipes, também conhecido como Vale dos Governantes, que contém as almas de reis e imperadores arrependidos. Neste lugar, Dante avista dois anjos com espadas flamejantes que defendem o vale da mesma serpente que foi encontrada no Éden. Os anjos só precisam bater as asas para que a serpente se assuste e desapareça rapidamente. As almas penitentes não podem viajar no purgatório à noite, então, embora Virgílio esteja com pressa, ele e Dante descansam até a manhã seguinte. À noite, Dante sonha com uma águia que o rapta. Ao acordar, ele se encontra na entrada do purgatório propriamente dito. Virgílio afirma que, na verdade, Dante foi carregado por Santa Lúcia enquanto dormia e que foi deixado no portão do purgatório. Dante sobe os 3 degraus até a entrada da montanha, cada um com seu significado especial. Nesse momento, um anjo aparece e crava 7 letras P em sua testa. Finalmente, dentro do purgatório, Dante e Virgílio precisam atravessar 7 terraços. Cada um deles corresponde a um dos 7 pecados capitais. O primeiro dos terraços é o do orgulho. Logo, chegam a um muro alto, no qual estão esculpidas as figuras exemplares da humildade. De repente, Dante se depara com almas humanas, estranhamente curvadas e carregando enormes pedras. Na verdade, essas almas estão permanentemente curvadas e Dante faz a mesma posição curvada para falar com elas. Elas cantam a oração do Senhor e, quando terminam, Virgílio pede instruções. Antes de dizê-las, os penitentes contam suas histórias a Dante, que permanece curvado por todo o primeiro terraço. Ao sair deste terraço do purgatório, Virgílio e Dante notam entalhes que parecem lápides, com imagens de exemplos do orgulho. Pouco antes de chegar à saída, um anjo
apaga um P da testa de Dante, que se sente mais leve. Os dois amigos então chegam ao segundo terraço, o dos invejosos. Nesse local, vozes clamam palavras que são exemplos de amor fraterno. Eles testemunham os penitentes invejosos sendo punidos com suas pálpebras costuradas com arame de ferro. Assim como aconteceu no primeiro terraço, é mostrado a Dante figuras de caridade e depois da inveja. Primeiro da virtude oposta ao pecado do primeiro terraço e depois do pecado do segundo terraço. Entre essas revelações, ele conversa com os penitentes e conta histórias. Bom, eles saem do segundo terraço e outro anjo remove mais um P da testa de Dante. Saindo da ala dos invejosos, os poetas entram no terceiro terraço, que está cheio de almas de penitentes irados. Dante começa a ter visões de gentileza, que é um exemplo da virtude oposta à ira. Os irados ficam perdidos para sempre em uma nuvem de fumaça negra, que é uma manifestação da raiva que nublou suas mentes e os cegou quando estavam vivos. As almas dessa parte não gritam nenhum exemplo oposto à ira, mas Dante tem uma conversa com Marco Lombardo, um famoso cortesão da Lombardia medieval, sobre o livre-arbítrio. Dante também tem visões sobre a ira punida. Quando eles encontram um anjo, novamente mais um P é removido. E Dante e Virgílio saem do terceiro terraço. O próximo local se trata do terraço que contém as almas daqueles que foram preguiçosos enquanto estavam vivos. Nessa hora, Virgílio explica a estrutura do purgatório a Dante e como ela é determinada pelo amor. Ele afirma que todas as virtudes e pecados, incluindo os 7 pecados punidos no purgatório, são manifestações de amor. Seja amor divino, no caso da virtude, ou amor distorcido, no caso do pecado. Este quarto terraço é dos preguiçosos, que são insuficientemente zelosos em seguir o amor de Deus. A sua punição é serem forçados a correr constantemente ao redor do terraço circular. Mais tarde, naquela noite, quando Dante adormeceu, ele foi assombrado por pesadelos de uma sereia, uma manifestação de gula, luxúria e ganância. No dia seguinte, o quarto P desapareceu e logo os poetas saíram dessa ala. Posteriormente, Dante e Virgílio entram no terraço da avareza. A punição desta ala é deitar no chão, de bruços, com as mãos e os pés amarrados. As almas estão sendo punidas e purgadas por desejarem bens materiais com extravagância, ganância ou ambição. Enquanto os poetas percorrem por este andar, ele é sacudido por um tremor misterioso. Mas Dante não pergunta a Virgílio o que é, ainda que esteja morrendo de curiosidade. Eles se deparam com o poeta romano Públio Papinio Estácio, que explica o misterioso tremor a Dante. Ele disse que o tremor sempre acontece quando uma alma está pronta para sair do purgatório. E ele, Estácio, foi a alma que causou o tremor. Após isso, o poeta se junta a eles em sua jornada. Coincidentemente, Estácio é um admirador do trabalho de Virgílio. O próximo anjo que eles encontram remove o quinto P da testa de Dante. O terraço seguinte abriga as almas dos gulosos e os poetas testemunham seu doloroso castigo. Essas almas experimentam fome e sede enquanto há muitas árvores com frutas ao redor. As almas passam por essa punição porque nunca podem alcançar os alimentos.
As vozes que saem das árvores dão exemplos de temperança, que é o oposto da gula. Dante encontra seu amigo Forese Donati, um nobre italiano nascido em Florença, que era frequentemente associado aos guelfos, e o poeta Bonagiunta Orbiciani. Quando os poetas saem do sexto terraço, um anjo remove o sexto P. Bom, o terraço final é dos luxuriosos, que constantemente queimam em uma chama. Para ascender ao jardim do Éden, Dante deve atravessar tal chama. À medida que as almas percorrem o fogo, elas gritam exemplos de castidade, que é o oposto da luxúria. Inicialmente, Dante resiste, mas Virgílio diz a ele que Beatriz, o amor de sua vida, está esperando por ele no paraíso. Dante se encoraja e, mesmo sentindo um pouco de dor, atravessa a chama e sai ileso. Todos eles adormecem logo depois disso e, pela manhã, seguem para o paraíso terrestre. Finalmente, o último P na testa de Dante é removido. Agora, nas escadas do jardim, os três poetas adormecem. Ao acordar, Dante entra no jardim e segue uma mulher chamada Matelda. Logo depois, ele chega a uma procissão espetacular de figuras e criaturas, levando finalmente a uma carruagem liderada por um grifo. Na carruagem está Beatriz. Quando ela desce, o castiga e o obriga a confessar seus pecados. No momento em que Dante está quase sem palavras, Beatriz se desfaz em lágrimas. Ele confessa e desmaia logo depois. Matelda o arrasta pelo rio Lete, que faz as pessoas esquecerem todas as suas memórias das vidas passadas. Depois, ele segue Beatriz, Matelda e a procissão para a Árvore do Conhecimento, onde adormece novamente. Quando ele acorda, Beatriz o encarrega de uma missão: observar e escrever tudo o que vê ali para usar em sua poesia quando voltar à Terra. Dante testemunha a carruagem da procissão ser atacada por uma águia, uma raposa, novamente pela águia e depois por um dragão. Então a carruagem se transforma em uma prostituta cortejada por um gigante. Beatriz profetiza a vingança de Deus sobre o dragão, a prostituta e o gigante. No encerramento do Purgatório, Matelda leva Dante ao rio Eunoé e o mergulha nas águas. Ele agora está pronto para ascender ao céu com Estácio e Beatriz como seus guias. A próxima parte da obra de Dante é quando ele adentra o reino do paraíso. Bom, mas essa história eu conto para você em breve. Um abraço, se cuide e até mais.